Om Namastê. Eu espero que você esteja bem. Você está no curso de Yoga Online Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Então nós vamos começar a aula. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sarra Viryan Karavavahai Tejasvinavadhe Tamasma Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Nós estamos no verso 13 do Yoga Sutra, que assim diz. Ele fala sobre o quê? No verso anterior, 12, foi sobre a disciplina, que é repetição e desapego. E nesse verso, no 13, ele está dando ênfase no que é a repetição. Está definindo um pouco mais a palavra repetição. Então ele diz assim: repetição é um esforço mental e físico. Mental e físico a gente está colocando, está embutido aqui, porque não tem no verso original. Só fala repetição é um esforço. Então, o verso todo ficaria assim: repetição é o esforço mental e físico para permanecer nessa disciplina. Então, ele aqui está dizendo que precisa de um esforço. O esforço, se você for pensar bem, lida muito com a força de vontade. É trabalhar essa parte, a força de vontade, esse esforço de se manter ali, continuar ali, com um propósito específico, por um tempo. Então, isso é a disciplina, a pessoa estar ali. Então, por exemplo, quando eu era pequena eu via minha avó sempre rezando. Às vezes acendia uma vela, sempre rezando, diariamente com o terço. E também ouvia a missa pelo rádio, um radinho pequeno assim, portátil. Ela punha do lado e ficava ouvindo. Quando podia, se ela estava perto de uma igreja, ela ia à missa. Bem velhinha assim. Até o quanto pôde, ela foi. Então, isso por um longo período era a disciplina dela. Aquela vontade, aquele esforço, já não era nem mais um esforço, porque era só vontade. Não havia esforço nenhum ali nela. Aquilo já era ela. Fazia parte da vida dela. Então, com um objetivo específico. Então, na medida em que ela entra com essa prática regular, que pode ser mental e física, ela também fazia jejum toda segunda-feira. Dizia que era para descansar os órgãos. Então era uma menina disciplinada, no sadhana dela. Com toda aquela loucura do mundo em que ela vivia naquele tempo. Criança gritando, não é? Os pais se pegando, a luta pela sobrevivência, a ausência
de comunicação como existe hoje, telefonia, era uma coisa rara naquela época. Tinha, né, telegrama, então carta, se escrevia muita carta. Então, esse tempo que ela viveu foi permeado, mesmo dentro da diversidade nossa do dia a dia, foi permeado pela disciplina. Então, o estudante, para ele começar a obter assim, é que nem rédeas, não é? Se pega uma pessoa nova que nunca montou, ela não vai saber conduzir, ela vai precisar aprender. E na medida em que ela aprende, que ela consegue esse meio de comunicação com o cavalo, ele sabe exatamente, pelo que ela está falando ali, o que fazer. Segue em frente, vira à direita, vira à esquerda, para, anda mais devagar, acelera, um pouquinho mais, galopa. Então, a mesma coisa é com a mente. A pessoa vai, como se fossem rédeas, que ela vai colocando de forma a não educar a mente, mas capacitar mais a mente. Educação nunca é demais. Você pode se educar em todos os sentidos, até mesmo os sociais. Por exemplo, você pega uma pessoa que nunca saiu do Brasil, ela tem um entendimento da vida. Aí pega essa mesma pessoa e joga ela em um outro país, uma outra realidade. Aí a visão dela expande. O entendimento dela também expande, porque agora é um outro ponto de vista, uma outra forma de ver o mundo, porque a sociedade naquele país é diferente, tem outros hábitos, tem outros costumes que são diferentes dos meus. Então, coisa que, por exemplo, da onde eu venho é comum, em outros países não é comum. Fazer barulho, por exemplo. Existem países em que a regra é fazer silêncio, não barulho. E se você estiver fazendo barulho, alguém vai lhe chamar a atenção. Aliás, vem em cartazes em vários lugares. O Japão é esse lugar. Você vai em determinados lugares que tem gente ouvindo música alta, obrigando todo mundo a ouvir aquela música. Sendo que, para ouvir daquela altura e aquele gosto específico de música, o mais aconselhado é fazer como todo ser inteligente, como o japonês, coloca um fone e você pode explodir os seus tímpanos. E não a paciência de quem está do lado, entende? Então, as formas de educação que você vai adquirindo na medida em que vai conhecendo outros países, por exemplo, te educam socialmente. Então, você vai ver cidades na Europa que tudo bem, tem gente que joga o lixo na rua, porque tem principalmente muito estrangeiro que não é da cultura, que na cultura dele é normal jogar na rua.
E aí aquilo lá, a ignorância se espalha muito rápido, muito fácil. Que aí um outro vê aquilo lá e fala, se um pode jogar, eu também jogo. Aí você vai entrar no trem, parece uma lixeira, entende? Porque todo mundo, ao invés de recolher o seu lixo e jogar no lugar apropriado, deixa no banco, em cima da mesa. No trem tem umas partes com mesa, fora do Brasil. Não sei no Brasil. Então, se você quer comer, por exemplo, ou está com um laptop, que enquanto a viagem é longa, você pode ficar ali, né, fazendo seus serviços. Então, mas de acordo com a educação do lugar, você vai obter um tipo de ambiente. Então, tem países que são impecáveis e tem outros, não é, que parecem que são a capital do pecado, onde tudo pode. Então, todas as regras são quebradas. Então, era primeiro mundo enquanto era original. A partir do momento que eu jogo o quinto, sétimo mundo num lugar assim, a água suja, se jogar água limpa, ela não fica limpa. A água limpa, se jogar água suja, ela não fica mais limpa. Então você vai ver diferentes realidades e vai se educar melhor e dar valor para o que te cerca, né, quando tem, e ver aquilo que é auspicioso. E aquilo que não é auspicioso, você supera. Então, essa disciplina de manter o seu foco naquilo que é auspicioso e aquilo que não é. Então, a repetição física e mental, nós demos alguns exemplos. Física, principalmente quem faz yoga, a parte mecânica, física, nós chamamos de asanas, pranayamas. Nós temos diferentes escolas com diferentes métodos que qualquer um pode fazer e ver os resultados físicos, né, que são evidentes, e também vai ver os resultados mentais. E tem as disciplinas puramente mentais. Dentre elas, por exemplo, no yoga a gente vai ver mais para frente, que é a parte de concentração, meditação. Patanjali vai conduzindo o texto até chegar nesse ponto, orientando o estudante no método, porque isso é um método que ele está passando. Como ele, Patanjali, vê o contexto e como lidar com o contexto. Então, a realidade é que você é consciência onde esse objeto mente surge, e quando você se dá conta de que você é consciência e não o objeto que surge, no caso a mente, você fica consciente da sua real natureza, de que você é consciência, que se confundia antes com a mente, mas agora não mais, porque por conta da eliminação da ignorância, que Patanjali vai introduzir mais à frente, o estudante livre de ignorância, repondo isso por conhecimento, ele vai obter ali um resultado. Então, ele vai fazer um estudo de si mesmo e o resultado desse estudo
é aquilo que ele é, o entendimento daquilo que ele é. Então, Patanjali começa assim, como se fosse pelo telhado. Primeiro ele fala aquilo que você é, consciência. Ponto. Primeira coisa. Caso contrário, a pessoa se identifica, quando isso não acontece, com o que ela tem na mente dela, com os pensamentos, que são objetos mentais. Aí ele fala os 5 tipos de objetos. Depois que ele descreve esses 5 objetos, essas 5 formas de pensamento, ele entra na disciplina, que é o que nós vimos no verso passado, que é repetição e desapego. Repetição mental, física, como nós estamos vendo agora, no verso 13. Essa é a disciplina. Patanjali fala. Vem do verso 12 ao verso 13. E vai continuar no 14 também. Tá bom? Nós continuamos mais a falar sobre Patanjali e Yoga Sutra na nossa próxima aula. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Tudo de bom. Om.